A gente segue falando de saúde. Você sabia que 10 milhões de brasileiros sofrem de osteoporose? É mais comum nas mulheres. Uma a cada 4 com mais de 50 anos desenvolve a doença. Nós vamos falar do diagnóstico, tratamento e prevenção com o Dr. Fernando Matarascetti, médico geriatra. Dr. Fernando, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de osteoporose, ainda está muito relacionada à mulher, depois da fase, aquela fase hormonal dos 50 anos, mais ou menos ali e tal, a menopausa em si, e vem a preocupação. E homens nem sempre se preocupam. O que a gente pode falar em relação ao perfil das pessoas que desenvolvem a doença? Boa noite. Obrigado pelo convite. Realmente a menopausa, ela influi direto na osteoporose, por isso as mulheres têm uma incidência maior da osteoporose após o processo da menopausa. Mas os homens também sofrem de osteoporose até numa incidência significativa. 1 a cada 5, 6 homens vão ter osteoporose, numa idade mais tardia, principalmente após os 70 anos. Então, esse controle e investigação da osteoporose também deve ser feito no homem após os 70 anos. A gente pode dizer que é uma doença silenciosa e que quase sempre quando a gente tem o diagnóstico é porque já teve ali uma fratura ou alguma coisa mais séria? Sem dúvida. No nosso país, principalmente, existem até alguns dados que dizem que 3/4 das pessoas descobrem a osteoporose quando tem a primeira fratura. E muitas vezes nem assim, ou seja, metade delas ainda não se sensibilizam para a importância do tratamento da osteoporose. Ela, além de silenciosa, porque ela não vai causar dor, não vai causar sintomas numa fase inicial, ela também é uma doença que exige um tratamento contínuo. E muitas vezes a pessoa recebe o diagnóstico, trata por um período e depois acaba abandonando o tratamento. Como é que funciona esse tratamento? Tem que mudar hábitos de vida também, além, é claro, do acompanhamento médico? Sem dúvida, eu costumo falar que existe um tripé para a saúde dos nossos ossos, né? Então, desde lá da nossa adolescência, durante toda a vida adulta e na velhice também, para todos, independente da osteoporose. A gente tem que ter atividades físicas que envolvam um misto de atividades de força, que a gente chama de contra-resistência, e atividades aeróbicas, que o exemplo mais comum é a caminhada. Isso todos nós precisamos, isso vai gerar saúde óssea. A outra coisa é a ingestão de cálcio. Todos nós precisamos, principalmente na época de maior risco, de uma ingestão adequada de cálcio. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Além do cálcio, precisamos também de níveis normais de vitamina D. Então, esse tripé é uma condição essencial para qualquer um ter uma saúde óssea adequada, seja na fase do osso normal, na osteopenia ou na osteoporose. Na osteoporose, mais especificamente, além de mantermos esse tripé, é importante também medicações específicas. O nosso osso, a todo momento, ele está produzindo osso e desgastando o osso. Na osteoporose, o que a gente faz numa fase inicial é tentar diminuir esse desgaste para o saldo ficar positivo. Eu vou fazer uma pergunta até como médico geriatra mesmo. A gente sabe que hoje essa especialidade não trata de velhos, na verdade, trata de todo mundo. Sim, é o processo de envelhecimento de uma forma saudável, de uma forma longeva. A gente está vivendo mais e quer viver melhor, com certeza. Nesse aspecto, por exemplo, existem alguns cuidados que a gente pode tomar, ou exames também que podem ser feitos, exames de rotina, mas que já conseguem detectar alguma sensibilidade a desenvolver a doença na vida futura? A osteoporose, o diagnóstico dela é densitométrico. A indicação da densitometria vem na mulher na pós-menopausa, principalmente após os 60 anos, e no homem após os 70. Mas, logicamente, que existem perfis de risco. E isso o médico geriatra ou o médico que for acompanhar o paciente para essa prevenção da osteoporose, ele tem que ficar alerta. Então, a gente sabe que o tabagismo, o excesso de bebidas alcoólicas, alguns medicamentos, vou citar um aqui, por exemplo, alguns anticonvulsivantes, uso de corticosteroides em doenças às vezes crônicas, tudo isso predispõe à osteoporose. Nessas situações a gente tem que começar a investigar mais cedo. E além disso também atentar para as causas secundárias, né? Nós sabemos que tem doenças dos rins que atrapalham a absorção do cálcio, doença das paratireoides, então o médico que vai cuidar da saúde daquele indivíduo, ele tem que se atentar para isso desde a idade do adulto jovem. Que bom. Olha, Fernando, muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente poderia falar muito mais aqui sobre o tema, mas infelizmente nosso tempo é curto e espero contar com você mais vezes para a gente poder falar mais. Com certeza, é um prazer e fica a dica para todos aí que se cuidem, tenham uma ingestão adequada de cálcio, façam atividades físicas e tomem o sol na proporção correta, sempre com orientação do seu médico. Então, ficam as dicas aí. Muito obrigado mais uma vez.